Olá a todos e todas! Sejam muito bem-vindos a mais um Agora é Terça Livre. Comigo, Rafaela Brito, e com o professor Valdir Pucci. Bom, nós gostaríamos de saber o que vocês acharam do nosso primeiro episódio, que foi ao ar esta semana na terça-feira. Já estão nos seguindo nas redes sociais? Já deram like? Lembrem, aqui estão as redes sociais, estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram. Então contamos com o apoio de vocês, com críticas, sugestões, comentários. E vamos começar então mais um Agora a Terça é Livre. Professor Valdir Pucci, seja muito bem-vindo. Rafaela, muito obrigado. Mais uma vez dividindo a bancada com você aqui no nosso programa Agora a Terça é Livre. Como a Rafaela, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso primeiro episódio. Foi um primeiro episódio feito com muito carinho, foi o nosso piloto que a partir de agora ele só tende a crescer sempre com convidados muito especiais, com pessoas que realmente vêm aqui a crescer, que vêm aqui a ajudar a todos nós a entendermos tudo o que acontece, como você já sabe, no universo da política, do direito, da educação, da economia, ou seja, a nossa função aqui é discutir Brasil, discutir a vida de todos vocês. Hoje, mais uma vez, teremos uma convidada muito especial, com temas super atuais para serem discutidos, debatidos, uma bancada sempre muito rica, né, Rafaela? Nós sempre estamos aqui tentando trazer a quem nos assiste o melhor da notícia, o melhor da informação e principalmente, como a gente fala desde o nosso primeiro programa, sempre baseado em fatos. O Agora a Terça é Livre é um programa diferente, que ele não é um programa baseado em narrativas, mas sempre baseado em fatos e baseado também em notícias. E por falar em notícias, chega aquele momento que todo mundo gosta, que é para a gente poder acompanhar um pouco o que é notícia, não só na semana, no dia, mas é aquilo que movimenta Brasília. Como sempre, com você, Rafaela. Obrigada, professor Valdir. Então, como vocês sabem, Brasília segue pegando fogo. Afinal, isso faz parte do nosso cotidiano aqui. Vamos para as notícias, então, internacional, nacional e distrital. De acordo com o Correio Brasiliense, Lula viajou aos Estados Unidos para encontrar o presidente Biden e tratar de assuntos como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, assuntos como os ataques à democracia e o avanço da extrema-direita no mundo. E também, na Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto que criou mais 5 comissões, entre elas a Comissão da Saúde. De acordo também com o UOL, nós temos que a ministra Carmen Lúcia enviou para a primeira instância pedidos de investigação contra o ex-presidente Bolsonaro. De acordo com o UOL, que a deputada federal Carla Zambelli só não foi presa por sacar uma arma em São Paulo graças ao foro privilegiado. E terminamos com a nossa última notícia daqui do Distrito Federal, quentinha, que é do Conectado ao Poder, que fala que a Polícia Federal alegou que o então governador Ibanez Rocha não teve nenhum envolvimento com os atos criminosos do dia 8 de janeiro. E a defesa solicitou ao Supremo Tribunal Federal a volta do governador ao cargo. Professor Valdir Pucci, contamos agora com a sua colaboração aqui e sua análise sobre todas essas notícias que estão movimentando o universo político, econômico, educacional e de direito daqui de Brasília. Obrigado, Rafaela. Realmente, eu acho que a gente vai acabar tendo um bordão aqui no nosso programa, Rafaela, que é Brasília continua pegando fogo. Eu acho que isso é um resumo muito bom daquilo que tem acontecido, daquilo que temos visto em Brasília. Primeiro, que seria uma condição natural devido até mesmo ao início de um novo governo. E o início de um novo governo, ele sempre traz novidades e ele sempre traz novas questões a serem debatidas. Mas hoje, Rafaela, eu queria, com o nosso telespectador, aquele que nos assiste, trazer um ponto em pauta ainda que parece antigo já devido a essa grande, vamos dizer, movimento, grandes acontecimentos, mas que ainda é tema de debate e de muito assunto, que ainda são as invasões do dia 8 de janeiro aos prédios dos 3 poderes. Nós vimos aí notícias relativas, inclusive para a véspera da eleição, como quando você cita o caso da deputada Zambelli e aquele episódio até hoje um pouco explicado da arma em punho correndo pela cidade. Nós falamos da viagem do Lula, mas tudo isso ainda precisa, apesar disso tudo ser notícia, ainda precisa se ter uma visão mais clara do que foi o dia 8 de janeiro. O país precisa de respostas ainda em relação a 8 de janeiro. Então, eu abro a minha análise aqui
discutindo justamente o processo de punição. Houve crime, o crime foi a invasão de prédios públicos, agora estamos no processo de punição. A grande questão que a gente faz é qual será essa punição e, principalmente, esta é a preocupação deste analista que fala com vocês. Quem serão aqueles que serão realmente punidos durante todo o processo? Nós temos desde peixes pequenos até peixes muito altos nesse processo. E a questão é, chegaremos ao final, ou seja, chegaremos a quem de fato financiou ou incentivou esses processos, ou ficaremos apenas no peixe pequeno, na arraia pequena, ou seja, aqueles que, enganados, aqueles que, acreditando em narrativas, coisas que nós aqui não fazemos, pois acreditamos em fatos, foram levados àquela situação. Então, isso é uma questão que o país ainda precisa de respostas. Estamos em fevereiro, terminando fevereiro, e ainda essas respostas não vieram. E vão demorar. Não esperem aí na casa de vocês que isso seja rápido. A justiça tem seu tempo, a justiça militar tem um tempo até muito diferente da justiça comum, então é necessário a gente acompanhar com muita atenção todo este processo. Lembrando que o grande questionamento deste programa é quem será responsabilizado de fato. Ainda não temos, o processo ainda corre, mas quando ele encerrar, quem será de fato responsabilizado? Por quê? Porque a resposta a essa questão também nos traz ao segundo ponto dessa análise de hoje, que é essa relação entre Lula e o governo Bolsonaro ou o governo do ex-presidente Bolsonaro. Lula, ele chega com muitas expectativas, com a possibilidade de fazer sim um bom governo, até porque nos dois governos anteriores ele fez sair uma popularidade muito grande do governo, com quase 80% de popularidade, mas o presidente precisa começar a olhar um pouco mais para frente e entender um pouco mais aquilo que se espera do seu governo. Não é revanchismo. O governo atual e quem elegeu este governo, com certeza não o fez por revanchismo, mas o fez para melhorar a qualidade de vida que não vinha boa nos últimos anos. Podemos, em outros programas, discutir o porquê, mas que não vinha boa nos últimos anos, e foi justamente por isso que a maioria da população decidiu um novo projeto ou resgatar um projeto que há 20 anos tinha dado certo. Então, o presidente Lula tem um compromisso com esse olhar para frente. Como eu disse, esquecendo um pouco esse passado, esquecendo um pouco o seu antecessor, porque as questões do seu antecessor, se forem resolvidas, serão resolvidas junto com a justiça. Se for necessário, a justiça chegará a ele e até a própria população. A população não o reelegeu, pode ser que uma outra tentativa o eleja ou então não o eleja novamente. Ou seja, não cabe ao presidente Lula punir, condenar ou qualquer outra coisa em relação ao seu antecessor, mas cabe a ele, justamente para se diferenciar da gestão anterior, não repetir os mesmos erros para não cair também nas mesmas armadilhas dessa gestão anterior. Então, eu acho que o governo Lula ele tem chances de fazer um bom governo, desde que ele comece a conversar com o futuro e não olhando apenas para o retrovisor. Mas, Rafaela, em relação a esse tema, ao bolsonarismo, em relação até mesmo aos movimentos antidemocráticos, eu queria chamar a nossa convidada de hoje para participar da nossa conversa. Hoje, Agora a Terça é Livre, dessa terça, desse dia, muito especial para mim, porque hoje eu recebo, além de uma excelente profissional, uma grande advogada, também uma grande amiga, uma grande pessoa, não só no profissional, mas também na sua vida pessoal. Estamos hoje recebendo a nossa querida professora doutora Marília Brambila. Seja muito bem-vinda, Marília. É uma honra para nós tê-la aqui conosco para debater um pouquinho, não só dessas questões voltadas a punições dos atos antidemocráticos. Eu sei que você vai brigar comigo com a utilização desse termo já, não se adiante não,
mas também a discutir outros assuntos que sejam relevantes, inclusive na sua área de profissão, que eu sei que também são relevantes para o conjunto da sociedade. Antes de você falar, você só vai me permitir te apresentar um pouquinho melhor a sua biografia para quem está nos assistindo de casa. Gente, a professora Marília, ela é especialista em Direito Penal e Legislação Penal Especial, de diversos cursos preparatórios em todo o país. É advogada criminalista há quase 20 anos, ou há mais de 20 anos, depois ela corrige essa minha informação. Principalmente especialista em tribunal do júri. Na OAB, ela já ocupou os cargos de conselheira seccional, subprocuradora-geral de prerrogativas e vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais. A professora Marília é ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Penal da ABA, a Associação Brasileira de Advogados, ex-conselheira e ouvidora da ABRACRIM-DF, que é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Professora, você tem mais de 30 páginas de currículo, eu acho que já deu para apresentar e para que as pessoas possam ver realmente a qualidade do seu currículo. Deixo aí com você as palavras iniciais e começo, antes de qualquer coisa, perguntando para você uma coisa muito básica. Existe crime de terrorismo no Brasil ou terrorismo político no Brasil? Obrigada, professor Valdir, muito obrigada à nossa companheira de bancada, também líder nesse programa, Rafaela. É um prazer enorme estar aqui participando agora, Terça é Livre. Nós estávamos aqui antes nos bastidores falando até mesmo desse nome, falando que aqui nós teremos a possibilidade de debater ideias e afastando completamente essa questão de narrativas desconectadas com a própria Constituição Federal, ou seja, aqui nós vamos tratar de fatos e argumentos. É muito bom, professor Valdir, estar aqui na sua companhia, também um excelente profissional. Ele se intitula cientista político, mas é um exímio advogado também de direito eleitoral, comentarista de várias emissoras, inclusive de caráter internacional, e é uma honra. Professor Valdir, nós estamos aqui hoje para falar de crimes que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Pois bem, no Brasil nós temos sim o crime de terrorismo, é uma lei específica, é inclusive um crime que a própria Constituição equiparou a crime hediondo, Nós podemos falar um pouquinho disso também, que no Brasil nós temos os crimes hediondos e os 3 crimes equiparados a hediondos, que são os 3 T's, A tortura, o terrorismo e o tráfico ilícito de drogas no Brasil, e todos já são criminalizados, apesar da demora legislativa do legislador infraconstitucional, mas hoje já temos essa criminalização. E chama a atenção que o terrorismo no Brasil, ele veio com uma necessidade quando nós sediamos tanto a Copa do Mundo, assim como as Olimpíadas. Então, ali no final da década passada, olha que loucura, aproximadamente ali para satisfazer esse interesse internacional, nós tivemos a criminalização do terrorismo. Mas também já temos aí em várias manifestações dos procuradores da República, que são aqueles responsáveis pelas denúncias feitas desses invasores, dessas pessoas que efetivamente participaram desses atos praticados dia 8 de janeiro, em que o terrorismo não é aplicado ao caso. Por quê? Porque nós temos ali o terrorismo como uma dissidência do genocídio. Então, tanto o genocídio, quanto o terrorismo, quanto o racismo, nós temos que ter um elemento subjetivo especial, uma intenção voltada a preconceito e discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, nós não temos uma criminalização, uma tipificação específica do terrorismo político. Mas também nessa toada, nós tivemos em 2021 uma inserção de um título inteiro no Código Penal, que é o título 12, nos crimes contra a administração pública, e trouxemos os crimes contra o Estado Democrático. Então, substituindo a Lei de Segurança Nacional, que era pré-Constituição, hoje nós temos ali, e principalmente esse debate sobre essa adequação típica em relação a esses atos praticados no dia 8 de janeiro, se são de fato intencionais, atentam ou não os poderes institucionalizados, os poderes da nossa república, o legislativo, o judiciário e o executivo, e isso é um debate que nós podemos fazer aqui, dotado na técnica jurídica, podemos falar de fato
o que aconteceu, o que pode acontecer no processo, e sempre lembrando, acredito que nosso telespectador, que tem capacidade técnica já bastante esclarecida, que de fato, pessoal, nós temos que garantir a todos aqueles que praticam crime no Brasil o contraditório, a ampla defesa, o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal. Então nós vamos falar de punição sim, mas lembrando que o próprio Supremo Tribunal Federal é guardião dessas garantias fundamentais, né? Então sempre vamos nos pautar na presunção de inocência, no devido processo legal e principalmente nessa questão de fazer essa adequação típica para sabermos ao final como é que nós vamos garantir a responsabilidade criminal dos participantes. Professora Marília, eu tenho uma pergunta, né? Assim, nós temos vários telespectadores, né? Inclusive que estão fora do Brasil, né? Falam o nosso idioma e estão fora e nos assistindo. Então, assim, os atos terroristas, né, que nós vimos, assim, acontecer naquele momento, eles extrapolaram atos de violência. Mas, assim, eu, como leiga e muitos outros, gostariam de fazer essa pergunta. O que difere um ato de violência, uma ação violenta e um ato terrorista? Será que esse terrorismo é realmente para criar, para confundir a população, para criar uma confusão psicológica? Qual seria essa diferença? Na verdade, Rafaela, o que acontece no direito penal, a gente tem o princípio da legalidade estrita. Toda vez que você precisa criminalizar uma conduta por meio do poder legislativo, então eu faço essa ressalva, que todas as leis infraconstitucionais, principalmente aquelas que criminalizam, são de competência exclusiva da União em seu poder legislativo, né? Então nós temos uma tramitação, qualquer crime que vai ser criado, você tem que, dependendo da situação, geralmente é por lei ordinária, então você tem uma tramitação na Câmara dos Deputados, depois você tem uma tramitação no Senado Federal. Então, falou de criminalização de condutas pelo princípio da legalidade estrita. Poder executivo não pode criminalizar condutas, né? O poder legislativo, o poder judiciário também não pode criminalizar condutas. Nós tivemos uma pequena exceção aí do Supremo Tribunal Federal em relação à transfobia, mas justamente pela omissão do próprio poder legislativo em trazer um tipo penal específico para esse tipo de conduta criminosa. Não é para, vamos dizer assim, confundir a população, não. O que nós temos? Nós temos uma ofensividade jurídica, um bem jurídico, os bens jurídicos estão protegidos, nós temos uma escala decrescente. Então, o genocídio, por exemplo, que é uma lei de 56, pós-Segunda Guerra Mundial, ele protege o direito da pessoa de existir como ser humano, como grupo religioso, como grupo étnico. Então, o crime que é hediondo, então o genocídio é um crime hediondo. Qualquer conduta criminosa que atentar contra um grupo, na sua existência, no seu direito de existir como grupo, é o crime máximo, que é o genocídio, certo? O terrorismo seriam atos que causam esse terror, esse pânico, essa instabilidade social, que não tem limite, mas também no Brasil precisa dessa intenção dirigida à discriminação e preconceito. Então, nós não temos no Brasil esse terror. E eu te digo, quando nós fomos criminalizar o crime de terrorismo, vários projetos da BIM, vários juristas, a discussão foi muito grande. Por quê? Porque nós não conseguimos definir de fato, de forma clara e objetiva, o que é terror. E é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Tá, o que seria esse conceito de terror? O que foi vivido dia 8 de janeiro foi terror? Foi terror, foi baderna, né? A gente exatamente, sim, também, né? Porque quando nós temos essa visão, principalmente internacional, de atos de terrorismo, de grupos religiosos, de grupos étnicos, inclusive que, óbvio, que tentam retomar territórios, mas nós conseguimos perceber que extrapola a própria instituição do Estado, né? Então, o que seria o terrorismo? Eles não estão pensando só no Estado republicano, nada disso. Ele está querendo atentar contra aquele outro grupo que não deixa
aquele grupo existir, não deixa aquele grupo exercer livremente seus direitos, ou até mesmo impor a esse grupo que comanda aquele Estado a sua própria função de viver, as suas próprias leis. Então, o que nós temos que perceber que é sim muito complicado, nós trazemos essa definição de terrorismo, mas como o professor Valdir mesmo já adiantou, nós não tratamos de narrativas. Nós temos o Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, onde já ofereceu aí centenas de denúncias, né? Várias pessoas já foram denunciadas e na própria explicação do Ministério Público Federal, eles disseram, não é possível a denúncia pelo terrorismo porque não há esse encaixe, não há essa subsunção desses fatos praticados no dia 8 de janeiro ao crime de terrorismo no Brasil. Uma coisa que eu acho interessante, eu acho que vale a pena a gente sempre ressaltar aqui também, a gente tem que lembrar que a lei de terrorismo, né, que tem hoje no Brasil em vigor, ela vem do governo Dilma. Sim. E vale a pena a gente reforçar aquela ideia de lembrar que quando houve ou quando estava em discussão, como você disse, foi uma discussão muito forte dentro da sociedade, o terrorismo político estava incluído no rol de possibilidades de atos terroristas motivados por questões políticas. E os próprios movimentos de esquerda, à época, pressionaram, tanto o poder legislativo, principalmente pressionaram o governo Dilma para que a presidente vetasse esse trecho da legislação. Então, quando a lei foi promulgada, ela foi promulgada com esse veto, ou seja, foi acatada pelo Congresso e permaneceu esse veto. Retirou-se a expressão terrorismo também motivado por questões políticas, permanecendo os outros demais, como você colocou. E a grande questão agora, né, professora Rafaela, vamos rever isto? Será que conseguiremos rever e incluir no rol de crimes de terrorismo também a motivação política no Congresso, nessa nova seara? Porque hoje, quem está colocando como terrorista são justamente atos políticos de violência, são justamente aqueles que lá em 2016, não me recordo agora a data da lei, retiraram isto. Por isso que a gente sempre fala aqui, professora, política no Brasil existe a máxima, como falamos no primeiro programa, que o Brasil não é para amadores, né? Só que a gente vai tentar, então, tornar a coisa mais clara para todo mundo. Olha como é que o mundo dá voltas, o mundo gira. Lá atrás eu tirei o terrorismo dessa classificação e hoje eu peço uma condenação por terrorismo político que não existe. Mas, professora, queria uma opinião, uma visão sua. Os primeiros atos que foram tomados logo depois do dia 8 de janeiro foi a retirada, ou melhor dizendo, o afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias, perfeito? Minha pergunta para você como é que você vê, à luz do direito, este afastamento? Ele foi um afastamento correto? Ele não foi um afastamento não tão correto? Como é que você enxerga na sua vivência jurídica e até mesmo direito é política, política é direito, né? Como é que você enxerga esse ponto do afastamento do governador do DF? Primeiro, professor Valdir, nós temos que lembrar que o nosso governador Ibanez Rocha, ele foi eleito em primeiro turno, reeleito, né? Ele já era nosso governador, ele foi reeleito em primeiro turno. Então, vamos dizer assim, o enfoque é lembrar que democraticamente ele recebeu a maioria dos votos já em primeiro turno para estar ali, né, ocupando o cargo de governador. Segundo, nós já estamos num momento de não mais avaliar a primeira decisão. Por quê? Porque quando o ministro do Supremo determinou já no calor, no afã desses movimentos, desses atos de invasão e destruição, atos de dano ao patrimônio público, nós tínhamos um incêndio, né? Então, é justamente isso, a fumaça do bom direito, o fumus boniuris, o perico libertatis, que até justificaria naquele primeiro momento a prisão desses invasores, e assim foi feito, a prisão preventiva, as prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva, então aquele periculo libertatis, aquela fumaça estava presente. E ao analisar a necessidade da continuidade desse afastamento, sem falar especificamente se era ou não legítimo esse afastamento. Por quê, professor Valdir?
Mais para frente, nós teremos um processamento relacionado às omissões, não só do governador, mas também do nosso secretário de segurança à época, doutor Anderson Torres, e dos demais participantes, membros das forças policiais, também levando em consideração o devido processo legal, a presunção de inocência, e nesse final, essa ação ou omissão, lembrando que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi ratificada por todos os ministros da Corte do Afastamento, né? Então, nós temos que levar em consideração que não foi uma decisão isolada, foi ratificada. E mais para frente, se essa decisão for considerada nula ou anulável ou não. Então, isso vai ser discutido. O que tem que se discutir juridicamente hoje é esse retorno. A viabilidade desse retorno. Na polícia já temos notícia que a Polícia Federal periciou os celulares, emitiu laudos. Desculpa interromper, mas porque você botou um ponto aqui que eu acho essencial. Você viu que eu esquivei, né? Eu dei uma esquivada. Não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que interessante é essa questão da perícia do telefone do governador, né? Sim. Nós tivemos algumas mensagens muito intrigantes, né? De o governador até na véspera ou no mesmo dia dizendo que tudo estava calmo. Poucas horas depois nós já estávamos, chama o exército, o próprio governador, né? Ou seja, o governador em poucas horas saiu de está tudo calmo para chama o exército para nos ajudar nesse sentido. Eu queria eu trouxe essa questão justamente para entender e quem está nos ouvindo também queria que entendesse um pouco. Qual é o peso dessas conversas, dessas provas de conversas de WhatsApp para um processo judicial? Eu digo isso por quê? Porque quando Anderson Torres, o secretário, retornou ao país, Perdeu. Uma das primeiras coisas que foi dito foi que perdia o telefone nos Estados Unidos. Então, como é que isso, a Polícia Federal, a própria Justiça, não sei se você também tem como nos explicar isso, lida com esse tipo de prova? É uma prova forte, tanto para inocência ou culpabilidade? Como é que isso funciona dentro do direito criminal? Essa questão probatória, professor Valdir, ela tem um capítulo inteiro no Código de Processo Penal, inclusive se incluiu agora no pacote anticrime a questão da cadeia de custódia dos vestígios, inclusive da prova digital, né? Nós tivemos aí várias interceptações que foram declaradas nulas e etc., mas que, em tese, politicamente deram o resultado que queria naquele momento. O que acontece com a nossa intimidade nos nossos aparelhos eletrônicos, sejam celulares, tablets, computadores? Pois bem, nós temos, segundo a Constituição Federal, uma proteção à nossa intimidade. Então, nós temos uma excepcionalidade que seria a interceptação telemática e a interceptação telefônica. Isso só pode ser feito para a instrução de processo criminal, certo? Até me chamou a atenção que nós estamos vivendo algumas possibilidades de interceptação telemática na falência na possível falência ou desestruturação das Americanas, mas sempre lembrando que só pode ser deferido a utilização, a quebra desse sigilo telemático, seja estático dos dados que já estão aqui, ou seja um sigilo de dados que estão ali acontecendo, uma interceptação de um aparelho de ligações, de mensagens de texto, etc. No Brasil, nós tivemos alguns casos que já foram até submetidos ao Supremo Tribunal Federal e a regra, Valdir, é muito clara. Não se pode interceptar mensagens que sejam elas sem autorização judicial. O STJ, por exemplo, fala que no momento de um flagrante, você apreende o telefone celular, você é autoridade policial, você não abre esse telefone celular, você submete a um pedido judicial para que o juiz autorize você a abrir e extrair os dados, certo? Então, por quê? Porque de um lado está a persecução criminal, a necessidade de produzir uma prova, né, irrepetível inclusive, e o seu direito à intimidade. Então nós chegamos no equilíbrio, o celular pode ser apreendido, mas só pode ser aberto com ordem judicial. O nosso próprio governador, quando entregou o celular, ele já entregou todo aberto. Ele já entregou descriptografado, ele já entregou
todo degravado, né? Ele já mostrou. Por quê? Porque acreditando que nenhum ato de omissão tivesse sido praticado por ele. Porque o que acontece? Nós sabemos que os crimes podem ser praticados por ação ou omissão. Então, aquele que se omite, não faz nada e tinha o dever, que a gente chama de garantidor, de agir, ele vai ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados por terceiros, né? Mas dentro da sua responsabilidade de omissão. Então, o nosso governador, desde o começo, ele contou, ele mostrou a escalada. A notícia que eu tinha ontem à noite é que estava tudo calmo. E aí, nas próprias mensagens, você consegue perceber que ele recebeu aproximadamente 37 ligações durante o dia, né? Inclusive do subsecretário, do comandante da Polícia Militar, do comandante de Operações Especiais, narrando efetivamente o que estava acontecendo. E ato contínuo foi respondido. Então, a alegação da defesa do nosso governador ibanez, ao meu sentir bastante, vamos dizer assim, objetiva e clara, é dizer o seguinte, estamos provando que a todo instante o governador ibanez não se omitiu. Né? Então, claro que essa análise de mérito agora já pode ser feita para ele reingressar ao governo e isso vai ser analisado, esse dolo de se omitir dentro da persecução criminal, mas se ficar devidamente constatado de que ele não se omitiu, nem ação penal será instaurada contra ele. Perfeito. Né? Nós teremos ali que analisar a responsabilidade de outros participantes, mas em relação ao nosso governador, devido ao que já se foi mostrado, porque a própria defesa dele publicizou, é de que fato não houve omissão. Rafaela, mais uma questão? Eu tenho, professor Valdir, mas vamos. é para o senhor. Já que ele entrou no mérito, falando bem especificamente da parte do direito, mas colocou que direito e política sempre caminham juntos, esta questão do afastamento do governador, o senhor acha que foi realmente assim, para acalmar os ânimos? Como a professora aqui, Marília, explicava, né? A gente estava naquele calor da emoção, aquele domingo, né, que Brasília sangrava ali, os três poderes sangravam ali. Será que foi uma forma de estancar aquele sangue, afastando preventivamente o governador? Aquele momento. Rafaela, eu acho que há uma leitura política aí sim. A Marília colocou muito bem a leitura jurídica, mas eu acho que a leitura política ela se faz presente. Eu vejo que a ação de Alexandre de Moraes, porque Marília colocou, depois ela foi corroborada pelos ministros todos da corte, né? Claro, não poderia ser diferente, mas naquele momento eu acho que Alexandre não só quis fazer uma questão de afastar, calmar os ânimos, mas eu acho que Alexandre quis principalmente também passar uma mensagem política aos demais governadores, do tipo, controlem as suas tropas. Por quê? Porque havia na época muito forte uma percepção de que o problema ali, se houvesse uma tentativa de golpe, se houvesse uma questão voltada para uma tentativa de desestabilizar o governo Lula, isso passaria pela força militar, principalmente dos estados. Ali é que estava a grande confusão. Então, quando o Alexandre de Moraes ele afasta, e diante do que se viu também aqui em Brasília, quando ele afasta o governador, ele dá um recado a todos os governadores do país. Controlem as tropas e, melhor, ajam. Não é nem controlem as tropas, ajam, porque a tropa em Brasília não participou de nada. Ela teve críticas da atuação dela, mas ela não entrou invadindo Congresso, nada. Então eu acho que a resposta, a mensagem que o Alexandre de Moraes quis dar naquele domingo aos grupos governadores foi: se tentarem fazer qualquer coisa parecida nos estados, ajam e ajam rápido, porque senão vocês também serão retirados. A gente tem que lembrar que não havia manifestação só em Brasília naquele domingo. Sim. Havia em outras capitais, inclusive grandes capitais do país. Se aquilo se generaliza, aí sim você poderia levar uma situação de caos que não era desejada por ninguém, nem mesmo pelo país de forma geral, não queria uma situação dessa. Então acho que é uma mensagem. Não sei se a Marília também vê essa visão política, apesar de não ser cientista política, se você enxerga esse ponto também dessa resposta rápida do judiciário naquele dia 8 de janeiro. Professor Valdir, é complicado, porque você precisa trazer essa simbiose entre política e direito. Vários juristas criticaram, dizendo que não existia fundamento técnico-jurídico para o afastamento. Chegaram a criticar se efetivamente a competência seria do Supremo, porque para processar e julgar por crime comum, nós sabemos que quem processa e governadores é o STJ. Então,
Nesse primeiro momento, o que me causa desconforto? Me causa desconforto é o ativismo, não digo exacerbado, mas como o professor já falou, até mesmo em alguns momentos necessário, é que o próprio poder legislativo, ele tem se omitido muito em fazer aí leis específicas. Eu acho que está faltando uma vontade do poder legislativo de regulamentar, de trazer regras claras para impedir que outros poderes usurpem ou tenham que tomar decisões. Porque era necessária uma decisão, né? Então nós sabemos, mas essa decisão tinha que vir do presidente da República, essa decisão tinha que vir de uma lei, né, do Conselho de Defesa, ou até mesmo do Conselho da República, porque nós temos esses conselhos constituídos pela nossa própria Constituição, que seriam auxiliares dos 3 outros poderes, né? Então serviria justamente para essa situação. Então o que me causa um pouco de desconforto é que a omissão de um poder supervaloriza a atuação de outro poder. Então a gente só consegue trazer aquela máxime de harmonização dos poderes que convivem de forma independente e harmônica, como a nossa Constituição preconiza, quando todos estão caminhando lado a lado. E chama atenção também para uma questão que o professor Valdir falou, do momento político da criminalização do terrorismo. Aconteceu isso com a lei de organização criminosa, né? Então lá no governo, em 2013, no governo atual, né, representantes da esquerda, nós tivemos a criminalização da organização criminosa e foram os mais submetidos a essa lei. Então, nós temos que perceber que as leis não são para grupos políticos. Infelizmente, se criminaliza, por exemplo, a gente protege criança, vamos criar uma lei específica para criança porque aconteceu um caso midiático no Rio de Janeiro. Não, essa lei já era necessária antes disso. Né? Vamos criar leis de proteção da mulher porque tomamos uma sanção internacional. A gente já precisava disso antes. Então, eu acredito que nós precisamos compreender e fazer com que os nossos votos sejam em políticos, principalmente do Poder Legislativo, preparados para entender que, apesar de ser a Câmara dos Deputados ser a Casa do Povo, o Senado ser a Casa dos Estados, entender que, independentemente do momento político, infelizmente a gente tem a bancada da bala, a bancada do agronegócio, mas nós precisamos criar uma cultura de que os assuntos de Estado, as políticas públicas que não são de governo, sejam de Estados, sejam atualizadas em relação às leis federais. Perfeito. Eu acho que a gente podia trazer a Marília mais vezes. Com certeza. O assunto... Valdir já tá aqui, olha o horário! Ele não se esgosta, Marília. Assim, a gente poderia escutá-la o dia inteiro, realmente, porque o assunto ele acaba engrenando em outros. O direito é vida, né? O direito está na nossa vida em todos os aspectos, da hora que acordamos, da hora que a gente dorme. Então, a gente poderia aqui engrenar em vários assuntos. Faltou algumas perguntas que eu queria te fazer sobre, inclusive, os processos que estão acontecendo, mas eu acho que isso é até uma prova para que você volte. Já é um pré-convite para que você retorne aqui. Novamente, foi uma honra para mim tê-la aqui na bancada, no segundo programa da bancada do Agora, a Terça é Livre, para justamente isso, discutirmos, apresentarmos pontos de vista, opiniões baseadas na verdade e baseadas em fatos. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam nesse dia de hoje. Peço a todos, como a Rafaela falou no início do programa, para que acompanhem as redes sociais, façam suas críticas, façam suas sugestões. A gente quer ouvir todos vocês. A gente não quer só que vocês nos ouçam, mas a gente quer também ouvir o que vocês têm a dizer para todos nós. Não é mesmo, Rafaela? Desejo a todos um grande abraço. Obrigada, professor Valdir. Que brilhantismo. Vocês veem que também, sempre quando eu termino o programa, é essa palavra que vem, brilhantismo. Muito obrigada, professora Marília, foi excelente. Obrigada, professor Valdir, por compartilhar comigo esta bancada do Agora a Terça é Livre. Então, continue nos seguindo e, como nós dissemos da outra vez, o programa é feito juntamente. Então, vocês tiverem opiniões, dúvidas também, a gente vai enviando aos nossos entrevistados. Obrigada e nos vemos até a próxima semana.